Olá pessoal, tudo bem? Bom, espero que sim, que todos estejam bem, né? Em casa, né? Se cuidando, como deve ser nesses tempos de pandemia, né? Bom, eu sou o professor Rodrigo Alexandre, sou funcionário da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer aqui de Ubatuba. Atualmente eu trabalho na Escola Municipal de Surf, né? Lá na nossa base da Praia do Perequiaçu. E hoje estarei aí ministrando mais uma aula de surf para vocês. Nossa aula de hoje é a aula de número 58, nossa 58ª aula, né? Lembrando que as aulas anteriores já estão disponíveis no nosso canal no YouTube e também no site da Prefeitura Municipal de Ubatuba. No canal do YouTube é só estar acessando Ismel Ubatuba, que vai aparecer lá, né, todas as nossas aulas do nosso canal, mas não só a nossa modalidade do surf, né, mas também todas as outras modalidades aí que a Secretaria de Esportes e Lazer aqui de Ubatuba oferece, né, como futebol, natação, vôlei, basquete, aulas para terceira idade, canoa havaiana, futevôlei, enfim, uma série de opções para vocês estarem curtindo lá, beleza? Já aproveitando, não esquecer, né, de dar aquela curtidinha, aquele likezinho, né, um comentário legal lá que vocês possam ter aí, sei lá, uma dúvida, ou até mesmo bater um papo ali, a gente está disponível aí, tá ok? Então vale a pena, para quem está curtindo aí, se inscreva no canal, para que a mensagem chegue automaticamente, para ficar mais fácil para vocês estarem junto conosco aí nesse tempo de pandemia, né? Bom, nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco, né, a gente vai voltar um pouco aí às aulas anteriores, as nossas primeiras aulas, né? E hoje eu vou estar fazendo uma aulinha aí que a gente costuma dar lá na nossa escolinha, que é a primeira aula, né? A primeira aula do aluno, aquele aluno que não teve, nunca teve contato nenhum com o surf, não sabe o que é uma prancha de surf. Então a gente vai trabalhar em cima disso hoje, tá ok? A gente vai estar utilizando aí, no caso, a prancha, né? Para vocês estarem sabendo as partes da prancha, tá? Então vale a pena estar dando uma conferidinha aí, que a aula de hoje vai ser bem legal, beleza? Então vamos lá? Eu vou pegar a prancha aqui, ó. Então vou mostrar para vocês um pouquinho que é a nossa prancha lá da escolinha. Essa é uma prancha igual a da escolinha, porém essa é minha. Eu dou aula particular também, né? Além da aula das nossas aulas da escolinha. E hoje a gente vai começar falando um pouco sobre o material da prancha já. É uma prancha de material bem mais mole, né? Diferente dessa daqui, que além de ser diferente o estilo de prancha, o material também é diferente. Esse é fibra e esse é soft. Soft é uma espuma enrijecida, uma espuma dura. Então ela é um material bem leve, tá? Por que esse material? Justamente para não machucar os nossos aluninhos, né? Ou para quem esteja surfando, não machucar o colega, tá? E além de ser uma prancha de aprendizado, porque ela tem um pouco mais de flutuação, ela é mais larga, esse bico arredondado, eu vou explicar agora. Então, a gente vai começar falando da prancha. A parte da frente da prancha é o bico, tá? Como vocês podem ver, ele é um bico mais arredondado, tá? Porque ele é uma prancha fanboard. Ela é uma prancha maior, um pouco maior que essa daqui. Ó, como vocês podem ver até no tamanho, ela é uma prancha maior. Uma prancha de bico fino assim, no caso, no tamanho dessa, a gente já jogaria
para um nome de ganzeira, que é uma prancha de dropar ondas maiores, mas isso não vem ao caso agora nessa aula, porque a gente está explicando sobre essa prancha. Mas voltando ao assunto do bico arredondado, que é de uma prancha fanboard, assim como de um longboard também, que é uma prancha um pouco maior que essa. Então tem esse bico arredondado, tá? Então a parte da frente é o bico, a parte traseira da prancha a gente chama de rabeta, tá? Tem vários tipos de rabeta. Essa rabeta aqui é squash, tem swallow, tem um punhado de rabetas aí para vocês estarem vendo, tá? A gente pode fazer até uma aula aí explicando um pouco mais sobre rabeta e coisa e tal. Bom, então a parte traseira nossa da prancha é a rabeta, a da frente é o bico, a lateral da prancha, né? A gente costuma falar que esse redondinho aqui a gente chama de borda, tá? Então, borda, a parte de cima da prancha a gente chama de deck, tá? Que é a parte de cima da prancha. A parte de trás, de baixo, vamos dizer, né? Assim, é o fundo da prancha, tá? Então a gente vai dar uma... Ah, legal. Tem essas parecendo barbatanas de tubarão, que a gente chama chamado de quilha, tá? A quilha ela serve para dar direção à prancha, tá? Sem as quilhas a prancha fica toda boba. Só que sem as quilhas a gente não consegue surfar. Com duas quilhas, sendo essas duas laterais aqui, ó, a gente consegue surfar. Ou só com a do meio a gente também consegue surfar. Não como normal, mas consegue sim deslizar aí sobre a onda. O que a gente não consegue é tendo essas duas aqui, ó, do meio e a lateral. Porque a água vai correr aqui, vai pegar das duas e ela vai fazer a prancha virar. Tá bom? Então a quilha serve para dar direção à prancha. Como vocês podem ver também, assim como o material da nossa prancha que é soft, como eu falei, a espuminha, as quilhas também são próprias para a escolinha, elas são de plástico. Não que ela não venha a machucar, ela pode vir sim a machucar, mas elas são diferentes das pranchas de fibra, que as quilhas também são de fibra, com resina podendo cortar bastante. Inclusive eu tive um corte aqui no braço, porque bati na quilha e também 4 pontos. Mas também, né, vamos dizer assim, que todo o esporte tem o seu risco. Por isso a prancha é um material um pouco mais flexível, porque se vier machucar não vai chegar a machucar tanto, né? Essa prancha, diferente da de fibra, ela tem 3 longarinas. A de fibra ela só tem uma, que é essa madeirinha aqui do meio. Esse material, por ser mais flexível, mais mole um pouco, ela tem 3. Não dá pra ver muito bem, mas são 1, 2, 3. Como ela é muito mole, ó, pode ver que ela balança bastante. Então, era melhor ter colocado mesmo as 3 longarinas, né, para dar mais resistência à prancha. Então a gente, voltando aqui nessa parte da prancha, a gente falou sobre o bico, né, que é a parte da frente da prancha. A parte traseira é a rabeta. A lateral a gente chama de borda, né, os 2 lados. E a parte de baixo a gente chama de fundo, né? As quilhas, como falei, servem para dar direção à prancha, né? E tem também o leste, né? Que a gente chama de um dos itens de segurança nosso na escolinha, né? Sem o leste, para quem está aprendendo fica um pouco mais difícil, porque se perder a prancha vai rolar até o raso, e aí a criança vai ter que ir até o raso buscar a prancha. A gente
a gente vai, lógico, lá na escolinha a gente pergunta se sabe nadar ou não. Porém, as primeiras aulas são bem mais no raso, para que a criança possa ter uma segurança, né, de sentir o solo, né, que é a areia. Mas a gente fala que é um item de segurança por causa, se tiver no fundo, perder a prancha, acaba aí, pega uma correnteza aí e fica um pouco mais difícil de voltar pro raso para buscar a prancha. Então na escolinha a gente sempre põe o leste, que é para também a prancha, que o colega que perdeu a prancha não vir enrolando até o raso, não bater no outro colega aí, não pode vir e não venha machucar, né? Então a gente chama de um item de segurança nosso, o leste. Depois a gente fala um pouco mais sobre o leste também. Então a gente falou sobre a prancha, tem também essa partezinha branca que a gente passa na prancha aqui, que é chamado de parafina, né? Parafina serve para não escorregar. Sem a parafina, principalmente nessa prancha aqui, vamos dizer, em qualquer prancha, né? Sem parafina a gente não consegue surfar, que ela dá aderência ao nosso pé, para a gente não escorregar quando a gente for fazer as manobras ou até mesmo quando a gente ficar em pé em cima da prancha. Legal? Então hoje a gente falou um pouco sobre as partes da prancha, né? Falando sobre o bico, sobre a rabeta, sobre a borda, sobre o fundo, sobre a parte de cima que é o deck. Falamos também da parafina, né? Para não deixar escorregar o pé. Tem esse deckzinho que a gente chama de astrodeck, né? Que serve... Dessa prancha aqui é um pouco diferente, que é mais para aprendizado, mas a gente acaba passando uma parafina. Mas uma prancha de fibra, ele tem uma rampinha ali embaixo ali. Mais para frente eu explico um pouco também sobre o deck. Beleza? Então parafina para não deixar escorregar, o leste item de segurança para não perder a prancha e as quilhas que servem para dar direção à prancha. E como falei na nossa aula de hoje, é uma aula inicial, então eu teria que explicar todos esses materiais aqui para as nossas crianças, beleza? Bom pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Divulguem nosso canal, participem das nossas aulas que são diariamente. Lembrando, fiquem em casa. Valeu, um abraço e até a próxima.